Bem-vindo, Bruno Gonçalves, ao podcast esta semana E se falássemos da Europa? Tu és o secretário-geral da IUSI, da Organização Internacional das Juventudes Socialistas. Talvez pudesses começar por nos explicar o que é a IUSI. Claro que sim. Antes de mais, boa tarde, Margarida. É um gosto muito grande estar aqui consigo, não só pelo papel que tenho neste momento enquanto deputado ao Parlamento Europeu, mas pela história que foi marcando e, sobretudo, para nós, tanto na Juventude Socialista, mas, acima de tudo, também na IUSI, com várias delegações das quais fez parte. A IUSI, a International Union of Socialist Youth, é neste momento, e já não só deste momento, desde 1907, uma organização mãe para várias organizações de juventudes partidárias, juventudes socialistas, sociais-democratas e trabalhistas de todo o mundo. Neste momento nós temos cerca de 163 organizações membros de todos os continentes do mundo, de mais de 110 países. E a nossa luta tem sido, eu não diria sempre a mesma, mas tem sido sobretudo focada ao longo das últimas décadas e agora já há mais de um século na luta pela democracia, na luta pelos direitos fundamentais. E eu acho que hoje mais do que nunca, ou hoje como sempre, podemos colocá-lo assim, é muito importante que estes princípios estejam bem focados e bem vincados para as próximas gerações, porque nesta ânsia de um mundo cada vez mais individualista, num mundo onde cada vez menos um sentido de comunidade é tão presente como foi presente no passado, nos momentos de grande tensão, a que provavelmente a minha geração não assistiu, não assistiu, pelo menos no contexto europeu, eles continuam a estar bem presentes para muitas gerações, para muitos jovens, em diferentes partes do mundo. E nós temos feito esse trabalho não só de acompanhamento, de reivindicação junto às instâncias não só europeias, não só africanas, sul-americanas, mas verdadeiramente mundiais, porque acreditamos que, através do internacionalismo, através da quebra das fronteiras, não só físicas, mas sobretudo das fronteiras morais, das fronteiras éticas, como muitas vezes se colocam entre Estados, nós podemos fazer muito mais, e é aqui que a juventude tem de ter um papel não só reivindicativo, mas muito mais criativo, porque ainda ontem tinha uma reflexão que é, nós não somos muitas vezes agentes de decisão política como depois os jovens passam a ser quando já são mais adultos. E, portanto, este fardo que não temos de ter de responder diretamente àquilo que são os apelos dos cidadãos ou, em última instância, àquilo que é a responsabilidade de chefiar um Estado ou de responder diretamente a quem nos elege, deve exigir de nós uma outra coisa, que é a criatividade de garantir, e no nosso caso família progressista, que todos temos os mesmos direitos, mas acima de tudo que somos todos realizados enquanto seres livres, porque foi isso que nos garantiu a Revolução Francesa e é isso que nós ainda hoje, é por isso que ainda hoje lutamos. Mas tu referiste uma coisa que eu acho muito interessante e fez-me lembrar Mário Soares, que é o facto de terem menos responsabilidades governativas, são mais reivindicativos, diria, mais radicais. Eu lembro de Mário Soares, a certa altura, me dizer, quando eu era secretária-geral da JS, me dizer: a questão é que eu tenho responsabilidades e tu não tens. E, portanto, tu és necessariamente mais radical do que eu. E, portanto, essa questão é uma questão que me vem frequentemente à memória. Mas tu disseste outra coisa muito interessante, que é pessoas que passam pela IUSI. Eu contactei com a IUSI logo em 74, tivemos os primeiros contactos, a Juventude Socialista em Portugal, com a IUSI logo em 74, mas quando nós olhamos para a IUSI e olhamos para os líderes europeus e os líderes mundiais, nós verificamos que há muita gente que passou pela IUSI. Eu estou-me a lembrar do chanceler Schröder, do chanceler Scholz, que foi também dirigente da IUSI, de Jacinta Ardern, mais longe, fora da Europa, e, portanto, qual é, finalmente, o papel da juventude da IUSI ao nível regional? Como é que trabalham ao nível regional? Nós normalmente conhecemos mais o trabalho na Europa, na União Europeia, mas como é que é o trabalho regional da IUSI? Em que regiões é que vocês têm maior capacidade de ação? Sim, eu acho que nós encaramos... não faria sentido de outra forma, encaramos o nosso trabalho de uma forma muito global e, portanto, sempre com um approach muito global de tudo aquilo que fazemos. Obviamente que nos subdividimos entre diferentes comitês. Portanto, nós temos uma ação muito focada
em 7 grandes comitês, mas eu diria 4 onde temos uma presença muito dominante, e portanto no Comitê Europeu, no Comitê Americano, no Comitê Africano e no Comitê da Ásia-Pacífico, e depois temos também, no caso da Europa, o Comitê da Balkan Roundtable, portanto dos Balcãs, o Comitê do Mediterrâneo e também da Black Sea Area, portanto da área do Mar Negro. Nós temos muito orgulho, eu diria isto sem qualquer estigma, de todas as pessoas que foram passando pela IUSI, porque acho que a IUSI tem sido, acima de tudo, uma casa de construção. Para os mais jovens, não só de construção ideológica, mas de construção das diferentes realidades, de perceber que o mundo não é todo igual, não só em termos daquilo que são as realidades físicas, mas também temporais. Não vivemos todos ao mesmo tempo, nem mesmo o mesmo tempo histórico. E nós hoje temos representantes, o secretário-geral da NATO, que hoje, infelizmente, volta a ser chamado para uma responsabilidade acrescida, que foi vice-presidente da IUSI. Referiu muito bem a outros nomes. Tivemos, por exemplo, o Fikile, que é neste momento ministro na África do Sul, isto para mencionar nomes que se calhar são também menos sonantes, mas desde a Itália à Áustria, onde tivemos o Gusenbauer como chanceler, nós temos um pouco por todo o mundo, um pouco espalhadas aquelas que são as sementes da IUSI. E temos também neste presídio pessoas que assumem já responsabilidades governativas, como é o caso da nossa coordenadora, para a região americana, a Avril Reyes, que é nossa vice-presidente e responsável vice-ministra da República Dominicana, e que assume já essas funções governativas. Agora, eu acho que esse ponto é muito importante. Eu não quero dizer com isto que as pessoas que sejam jovens e que, inerentemente, por terem sido eleitas, tenham já responsabilidades governativas ou legislativas, tenham maior ou menor criatividade. E eu acho é que nós estamos sempre mais propensos, na nossa análise de risco, a ter um risco muito maior e, às vezes, não quero dizer pouco calculado, mas pouco refletido. Por exemplo, quando tu olhas para o trabalho de Jacinta Ardern, que teve um trabalho extraordinário agora na luta contra a pandemia, tu vês na política dela, digamos, as suas raízes de dirigente da IUSI? Sem dúvida nenhuma. Vamos analisar. Eu diria que é difícil ser eleito na Nova Zelândia com o mesmo discurso que ela provavelmente teve no Congresso ou no Festival em 2008, 2009. Mas eu tenho a certeza que os ideais que movem a Jacinda hoje são exatamente os mesmos que a moviam há 10 anos. Obviamente, depois nós enfrentamos as realidades ou enfrentamos os constrangimentos que a realidade nos impõe, mas isso é bem diferente daquilo em que nós acreditamos. E acho que há um cenário, há um exemplo muito prático que nós podemos dar. A Jacinda foi uma das grandes impulsionadoras da agenda feminista da IUSI. Nós podemos hoje é fácil falar dela, mas não era fácil falar de uma agenda feminista de uma forma tão aguerrida como é hoje, há 15 anos atrás. Sim, e isso não começou do nada. Tudo isto são movimentos como o salário mínimo não começou do nada, como o direito às férias não começaram do nada. Tudo isto são processos de reivindicação. E eu acho que aqui a IUSI teve um papel muito, muito, muito forte, porque pôde dizer aquilo que muitos responsáveis políticos não puderam. Nós hoje vemos que na ação dela, seja no combate àquilo que é a pobreza menstrual das jovens mulheres na Nova Zelândia, seja no combate àquilo que é a discriminação salarial entre homens e mulheres na Nova Zelândia, nós vemos uma marca indelével daquilo que é o seu património, não só da passagem pela IUSI, mas pela construção que ela teve e também daquilo que ela conseguiu importar de outras realidades que ela achou na altura certamente vantajosas para importar para a Nova Zelândia, porque teve essa experiência mundial, como certamente exportar para nós, ao ponto de hoje estarmos aqui no Parlamento Europeu a falarmos de um exemplo que está a dezenas de milhares de quilómetros de nós. Exatamente. E, por exemplo, Scholz, o chanceler Scholz, foi também ele dirigente da IUSI há uns anos atrás. Hoje, da Jacinta Ardern, é clara a sua política feminista, da luta contra as desigualdades, sente-se muito em toda a sua intervenção, a luta contra as desigualdades. Scholz continua a ter contactos convosco, vocês, dirigentes da IUSI, continuam a ter esse contacto com antigos dirigentes da IUSI que hoje têm responsabilidades governativas, ou seja, a relação intergeracional sente-se no funcionamento da IUSI? Sim, nós temos um termo que eu acho muito feliz, eu acho que é mesmo muito feliz, que é o termo dos IUSI Veterans. E, portanto, nós chamamos veteranos a todos aqueles que já passaram pela IUSI com mais ou menos idade, que foram presidentes, secretários-gerais, vice-presidentes, figuras notórias. Portanto,
figuras que de alguma forma marcaram a IUSI não têm necessidade de ser hoje primeiros-ministros, chanceleres, o que sejam, mas porque deixaram a sua marca na IUSI. O Scholz partilhou o presídio na altura, eu falava com o Ricardo Torrell, que era secretário-geral à data, e o Scholz partilhou o presídio, por exemplo, com o Manuel Valls, que era vice-presidente com ele, com o Stoltenberg, que hoje é secretário-geral da NATO, que era vice-presidente com ele, e, portanto, eu imagino que ainda hoje, em muitas das reuniões que eles têm partilhadas, onde há sempre umas histórias que são histórias do passado, mas eu sei que vocês hoje continuam em contacto, têm um grupo, sim, nós continuamos, WhatsApp, em que nós se vão encontrando, digamos, virtualmente, e não só. Claro, nós continuamos todos em contacto, primeiro porque é muito importante haver isto, não é? Portanto, existem regularmente, ou pelo menos pontualmente, todos os anos, encontros dos veteranos da IUSI. Obviamente que nem a data nem o local são fáceis de encontrar. Nisso a pandemia até facilita um bocado, porque agora sendo online, o local é muito mais fácil. Deixa de ser tão divertido para todos, e porque as histórias que eles vão partilhando, desde milhares de pessoas em tendas num festival em Valência, coisas que hoje são quase impensáveis num contexto de pandemia, a reuniões muito difíceis que foram tendo no contexto da IUSI, e até em reuniões não só do contexto da IUSI, mas com organizações parceiras, onde se viram forçados a abandonar porque ou não concordavam com a agenda, ou eu lembro-me até mais recentemente de um vice-presidente nosso ser convidado a sair e ameaçado com uma arma de fogo numa reunião no contexto sul-americano por exaltar a sua opinião sobre o regime venezuelano. E, portanto, estas histórias são todas maravilhosas, e eu acho que este contexto informal, ele acontece também, e acontecendo também no contexto internacional socialista, em que as pessoas sentem mais à vontade por terem partilhado esta história no passado, mesmo independentemente das responsabilidades que assumem hoje. É também muito interessante para nós jovens percebermos que isto faz sentido, ou seja, que nós não estamos só a lutar por alguém que acreditamos, mas porque acreditamos também que temos impacto naquelas que são as pessoas de hoje e que estão atentas ao nosso percurso, estão atentas àquilo que a organização vai fazendo. E eu acho que no final isto é mais do que apesar de eu achar muito interessante, eu digo já que acho muito interessante e muito curioso que, entretanto, estas pessoas estejam todas relacionadas, e às vezes pessoas que tiveram disputas internas. Eu posso contar uma história que vivi. Eu estive no Mass Meeting no Congresso da IUSI, no Mass Meeting da Juventude em Viena, em 82, e em 2015 e em 2016 encontro um ministro alemão no Conselho de Assuntos Gerais que se volta para mim e me diz: eu lembro-me de ti no Mass Meeting da Juventude em Viena em 82. Não era o Niels, não? Não. E de facto é extraordinário, quer dizer, de facto o que se sente é que há aqui um empenhamento político na defesa de valores que acabamos todos por construir essa solidariedade, que é uma solidariedade Sim. em torno desses princípios e desses valores, e de facto, como tu dizes, é muito interessante quando nos encontramos e falamos de histórias do passado. Já deves ter ouvido imensas histórias e passado por imensas histórias. Sim, se me permite só uma muito rápida, sem mencionar nomes porque não o quero fazer. Havia alguém que há 2 semanas me dizia, eu no outro dia estava no Parlamento Europeu e alguém veio falar comigo, e essa pessoa era também nesse momento deputada ao Parlamento Europeu, portanto as 2 pessoas no contexto exerciam essa responsabilidade, e encontraram-se em que uma pessoa se dirige para outra: bem, te lembras de mim porque eu fui aquela pessoa que no Congresso da IUSI mais criticou o teu mandato e mais criticou aquilo que tu fizeste. E hoje dão-se bem, porque no final do dia pertencemos todos à mesma família, mas é importante também que se perceba isso, que as grandes discussões, as grandes reflexões são tanto melhores quanto maior a disputa que existe, porque se não houver disputa na própria discussão, nós quase nos ficamos no labirinto do nosso pensamento. Ficamos como sendo mais um, e nessa altura, de facto, as pessoas lembram-se desses confrontos que tiveram, mas o que é interessante é que continuamos todos a defender os mesmos princípios e em torno do mesmo projeto político. Tu recentemente foste à Palestina. Também estive, não na Palestina, mas estive em Beirute, porque na altura o LP estava em Beirute Ocidental, a Organização de Libertação da Palestina e Yasser Arafat, e a situação da Palestina era aquilo que nós conhecíamos na altura. Hoje a situação é bem mais complexa. Sei que estiveste lá também, eu estive na missão da IUSI, tu também estiveste numa missão da IUSI. O que é que queres partilhar connosco dessa missão e qual a importância dessas missões? Bem, eu acho que nestes temas é preciso escolher as palavras ajuizadas, embora para mim ajuizado nunca seja aquilo que no léxico dos representantes é ajuizado.
para mim, ajuizado é dizer que aquilo que se passa na Palestina hoje é um episódio degradante da forma em como nós temos falhado na proteção dos direitos humanos. A União Europeia e os principais agentes do mundo ocidental têm encarado o problema com os princípios básicos do entendimento multilateralista, não é? Portanto, o princípio da soberania, o princípio da solidariedade, mas eu acho que isto não tem chegado. E não tem chegado porque é óbvio que, primeiro, os colonatos israelitas no território considerado palestiniano pelos próprios israelitas têm-se alargado. E, portanto, não há um respeito nem da soberania, que eles, aliás, têm muita dificuldade em reconhecer aos palestinianos, não há um respeito pelo território. E não havendo um respeito pelo território, há uma tensão que se vai alargando. Agora, nós ouvimos falar hoje em dia muitas vezes de tensão, é preciso diminuir a tensão tem de baixar. Eu acho que como as palavras importam, o que ali se passa é que há um ataque muito grave aos direitos humanos e que não é possível um jovem, por exemplo, ser feliz no contexto em que não é respeitado o seu território, não sabe onde pode viver. Nós reunimos, durante essa visita, há 2 ou 3 episódios que eu destacava. E se calhar vou começando em ordem ascendente daquilo que eu acho que é a gravidade do assunto. A primeira reunião com o primeiro-ministro da Palestina, onde nos foi claramente explicado, nós reunimos com dirigentes de ambos os lados, nós estivemos na Palestina e estivemos em Israel, no Parlamento israelita e no Parlamento da Palestina. Nós também fizemos isso em 82, foi uma parte da missão com a OP, portanto, em Beirute Ocidental, e a outra parte esteve em Jerusalém. Muito bem. Mas eu acho que isto é muito importante perceber. Mas os próprios israelitas concordaram connosco e, portanto, as nossas organizações progressistas que hoje estão num governo que não pode ser apelidado de progressista, mas é um pouco aquilo que hoje se tenta exportar, por exemplo, para a Hungria e para a Polónia. Mas voltando ao tema, a falta de acesso à água, por exemplo, na Palestina é gritante. E não é porque eles não têm os recursos, é porque os recursos deles estão a ser utilizados numa proporção de 6 vezes, ou seja, há uma limitação, digamos, de 50, 60 litros por dia para um palestiniano, quando a água potável está predominantemente no território palestiniano e não há nenhuma limitação. Aliás, o consumo de água é acima de 400 litros, por exemplo, no território israelita. A questão do emprego, a questão da habitação, eles sofrem simplesmente porque todos os bens que eles precisam de consumir basicamente precisam de passar por Israel e, portanto, Israel bloqueia o território. E vivem também, obviamente, entre a Jordânia, que apesar da amizade ou da boa vontade que se pode exigir, não pode ir para além daquilo que consegue garantir aos palestinianos, vivem muito entre a espada e a parede. E o problema é que a parede e a espada estão, infelizmente, a coincidir em caminhos opostos. E segundo a visita que nós fizemos a um campo de refugiados em Beitá, onde se vêem claramente muros de 12 metros de altura, aquelas imagens que nos chocavam quando o Trump construía este tipo de vedações nos Estados Unidos, já não nos choca tanto quando é entre Israel e a Palestina, porque aquilo que nos passa... A nós choca-nos, a outros é que não. A outros não, e o problema é que esses outros também são parte da opinião pública. Exato. E nós precisamos que eles estejam também deste lado, no que toca aos direitos fundamentais, porque nós precisamos estar unidos neste combate. Eu sei que há alguns que hoje já nem querem tratar, nem querem falar de direitos fundamentais, mas a esses nós vamos responder sempre da mesma forma e vamos dizer presentes, e eu acho que a juventude hoje em dia tem um alerta muito grande para aquilo que tem que ver com a solidariedade nos valores. Já não vou para a parte económica ou o entendimento do Estado Social, mas do ponto de vista daquilo que é a salvaguarda do direito fundamental à vida, eu acho que isso existe muito presente, desde dos jovens cristãos aos jovens da nossa família política. E por último, o mais grave foi aquilo que eu vi em Hebron. O que nós vimos em Hebron foi verdadeiramente um estado de apartheid, dos piores tempos do apartheid da África do Sul, onde os próprios palestinianos não podem sequer viver em paz em casa. Eu assisti a um vice-presidente meu a ser ameaçado por um militar israelita com uma arma de fogo, simplesmente porque uma das famílias não interessa a religião para o caso, porque não há essa discriminação, mas uma das famílias de israelitas, uma das famílias settlers que estava em Hebron, decidiram ir ao encontro desse vice-presidente, começar a brincar, a gozar com ele de uma forma muito deselegante, e a reação do militar não foi de o ajudar,
foi simplesmente lhe pedir a identificação, pedir que chutasse a sua própria identificação no chão e tratá-lo como nem sequer um ser humano fosse. E este tipo de ações são gritantes, andar nas ruas de Hebron e sentir medo, ouvir tiros por tudo quanto é lado, os próprios... houve uma rua pela qual, isto foi muito bem ilustrado numa peça jornalística, uma rua onde nós pudemos passar enquanto estrangeiros, estava vedada, o seu acesso estava vedado aos palestinianos, ou seja, eles não conseguem andar numa rua na sua própria casa, onde nós estrangeiros conseguimos andar, e conseguimos claro. Isto é surreal, eu não consigo imaginar nem na Áustria, nem em Portugal uma situação semelhante a esta. Tipo. Pois, a importância destas visitas também é manter certos problemas, que são problemas regionais dessa natureza e de solução muito, muito complexa, mantê-los na agenda política, porque na agenda política internacional, porque muitas vezes o facto de haver uma sucessão de conflitos e de conflitos regionais, há alguns que são latentes, que existem, que são mais do que latentes, diria, e que, entretanto, são, digamos, outros se sobrepõem. E, de facto, a questão palestiniana é uma questão que nós temos que manter na agenda política. Mas eu tinha ainda uma questão que gostava de ter a tua reação, tem a ver com o vosso trabalho com as organizações internacionais. Ou seja, vocês são uma organização mundial, têm uma relação com as organizações multilaterais, com as Nações Unidas, têm esse tipo... Como é que vês esse tipo de trabalho com as organizações internacionais? Sim. Vou focar provavelmente já nesta parte das Nações Unidas. A USI é uma organização com estado consultivo na ECOSOC das Nações Unidas desde 1993, o que nos dá desde logo um acesso muito grande, não só às discussões. Eu estive presente, por exemplo, no último High-Level Political Forum, que é o segundo fórum mais importante depois da Assembleia Geral das Nações Unidas, na sessão de abertura, enquanto representante da juventude, e, portanto, tivemos essa oportunidade. E nós fazemos questão de usar estas oportunidades, sobretudo, para chamar a atenção daquilo que são os pontos importantes. E não fazemos só com as Nações Unidas, temos-lo feito com as instituições europeias, nomeadamente com o Parlamento. Com outras organizações regionais, União Africana. Exatamente, com a União Africana. Bem, na América Latina há mais do que um ator regional capaz de, até dentro da nossa família, capaz de fazer essa ponte, com os parceiros que temos também nos Asian, portanto, no Southeast, na Ásia Ocidental do Sul, com a SOCTEM Asia, que é da nossa família política. E nestas organizações internacionais e multilaterais, nós o que tentamos, sobretudo, é chamar a atenção. Nós fizemos o ano passado 3 grandes campanhas, uma das quais, obviamente, sobre a Palestina, mas as outras 2 que estavam fora do radar. A situação presente na Suazilândia, onde temos a última, onde reside a última monarquia absoluta do continente africano e para a qual é do nosso entender que tanto as Nações Unidas como a União Europeia, em particular, porque tem lá um representante, devem prestar melhor atenção. Não é só mais atenção, é também melhor atenção no cuidado que devem ter também na comunicação, porque isso é muito importante. Onde nós temos os nossos camaradas do Podemo e a juventude do Podemo a lutar todos os dias pela liberdade, nós tivemos 2 dias, e isto foi logo no início do meu mandato, onde eu tive uma chamada por volta da 1 da manhã e estava a falar com os 2 representantes dos movimentos que lideravam, eles os 2 lideravam esses movimentos de protesto, um deles eu tinha ouvido na Al Jazeera, e eu acho que nunca vi pessoas tão assustadas na minha vida, nunca ouvi pessoas tão assustadas, com medo de que a rede lhes fosse cortada, com medo de repente um polícia entrar em sua casa e matá-los, não só a eles, mas como torturar a sua família. Isto são coisas brutais que nos tocam pessoalmente também. Eu acho que a nossa obrigação é transmiti-lo às organizações competentes. O caso do Saara Ocidental, muito querido para nós, aliás, nós fomos a organização que mais vezes cedeu o direito de representação ao povo do Saara Ocidental através da USAR e da GESARIO, que são a juventude da Frente Polisário, para que possam estar no Conselho de Direitos Humanos, na Assembleia do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, a expor aquilo que é a realidade atual. E eu mantenho hoje relações muito próximas, tanto com os nossos amigos marroquinos como com os nossos amigos do Saara Ocidental, e é preciso resolver. Nós temos a MINURSO, os enviados da MINURSO estão em suspenso, não há, da parte das Nações Unidas,
bilateralmente com Marrocos e com o Saara Ocidental não há uma reflexão aprofundada de que aquilo é um tema para o qual deveria ser chamada a atenção. E, por último, no contexto americano, ainda há pouco falávamos disso, do que se passa no Nicarágua. O que se passa no Nicarágua é chocante. O líder da oposição, que é também da nossa família política, a líder da oposição, está presa há mais de 60 dias. E eu estive no México há cerca de um mês e o relato de que um dos exilados em Madrid do seu partido político da juventude nos contava são verdadeiramente assustadores, porque a senhora em questão está sem acesso à água, está numa solitária, portanto, num chão de betão, a dormir todos os dias, sem acesso à luz, sem nada, há mais de um mês. E, portanto, isto não é só um espírito de resistência que nós temos de ter, isto é um espírito de alerta constante, porque pode não nos parecer a nós, enquanto europeus, eu diria até privilegiados deste e de outros pontos de vista, que o mundo está em constante alerta por aquilo que são os direitos humanos e a democracia, mas estamos. E convém que nós tenhamos bem esta percepção, porque já alguém dizia muito bem, se nós adormecermos na democracia, nós provavelmente acordaremos numa ditadura. E isto continua a acontecer. Sim, senhora. Muito obrigada, Bruno. Acho que é importante, nós muitas vezes centramos a nossa análise nas questões europeias, mas é bom existirem organizações como a IUSI, que tem uma ação mundial nos diferentes continentes, nas diferentes regiões, e pode alertar as instituições, pode colocar na agenda política conflitos, denunciar o não respeito de direitos dos jovens, das oposições políticas, etc., e poder fazer esse trabalho junto às instituições europeias, mas também junto às instituições internacionais. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, Margarida.